Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um ciclo de seminários, o ciclo 1 de 2024 do Laboratório de Bioinformática e Modelagem Molecular, o ciclo Aprender a Fazer e Fazer a Aprender. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, essa sala virtual onde realizamos nossos seminários, e hoje, no dia 2 de abril de 2024, nós teremos o seminário como título Utilização do Zenet e Metabolizer como ferramentas de avaliação em sílico do metabolismo e produtos de degradação de fármacos. O seminário de hoje vão ser realizados pelos dois alunos de iniciação científica, Antônio Crespo e Marcos Paulo. Ambos desenvolvem suas atividades voltadas para atividades do emprego dessas duas ferramentas. Então, Antônio, Marcos, muito obrigado pela apresentação de hoje. Nós acompanharemos aqui e ao final teremos nossas perguntas. Boa apresentação para vocês. Boa noite a todos. Obrigado, professor, pela oportunidade da apresentação e a todos também que estão presentes aqui nesse momento. Então, como o professor falou, né, a gente tem como tema a utilização do Zenet e o Metabolizer como ferramentas de avaliação em ciclo do metabolismo e produtos de degradação de fármacos. Esse é o nosso sumário o que vai ser apresentado para vocês hoje aqui, que vou começar explicando o que é o Zenet, que são produtos de degradações, a base de conhecimento do Zenet, a metodologia de probabilidade, que é o Lowest e o Multiplied, que eu vou estar explicando quando chegar, a predição de interações intermoleculares, e a gente vai apresentar também um estudo de caso da incistabina, que é o fármaco do Antônio, e a rivaroxabana, que é o meu fármaco. A gente também vai mostrar o metabolizer como preditor, né, do metabolismo, a biblioteca do software do metabolizer e um estudo de caso de incistabina também. Então, começando pelo Zenet, né? Tá, mas o que é o Zenet? Ele é um software em sílico disponível comercialmente para previsão, né, de vias de degradações de produtos orgânicos. E, basicamente, esse software combina um mecanismo de transformação química com uma base de conhecimento já desenvolvida, principalmente a partir de fontes públicas. Mas é importante salientar também que existem fontes de proprietários anonimados. E as degradações químicas para gerar de degradações tem como base de dados assim os grupos funcionais. Então, se o grupo funcional dentro da estrutura de degradação corresponder a uma reação de degradação descrita, né, na base de dados do conhecimento, será associada a uma pontuação de probabilidade. O que é essa pontuação de probabilidade? É meio que um score para saber a probabilidade daquele produto de degradação. Então, ele combina uma série de mecanismos, né, como falei, uma transformação química que tem na base de dados do próprio software. E essa probabilidade se dá a partir de alguns fatores, que é a velocidade da reação do produto de degradação, a condição da reação que você propõe, tem no próprio software também, se você quer o pH ácido, quer um pH básico, se quer a temperatura extrema, a quantidade de informação e qualidade dos dados disponíveis estão todas na base de conhecimento, como eu já havia dito. Antes de iniciar o passo a passo do Zenet, eu queria apresentar para vocês o que é o produto de degradação, né? Que são impurezas resultantes da degradação do ativo farmacêutico ou recipiente de uma formulação. E, como falei, pode ser gerado devido a diversas condições, como efeito de luz, armazenamento do medicamento, temperatura, pH, umidade e reações com o recipiente. Eu coloquei aqui nessa meio que uma tabelazinha, né? 3 tipos de degradação. Vou falar do primeiro, que é o perfil de degradação forçado, que é o que a gente utiliza no Zenet. Esse tipo de degradação envolve submeter, né, um composto a condições extremas, como alta temperatura, luz, umidade, pH extremos, para acelerar a sua decomposição.
E o principal objetivo é identificar e caracterizar os produtos de degradação que pode ser formado durante a vida útil do composto, tanto em condições normais de armazenamento quanto em circunstâncias adversas. O perfil de degradação acelerado é quase igual à degradação forçada. A degradação forçada. Porém, é frequentemente usado em um contexto mais específico, como no desenvolvimento e na avaliação de produtos farmacêuticos, e envolve a exposição de produto a condições de estresse moderado, como a temperatura, a umidade também controlada, por um período de tempo mais curto. E o objetivo é prever a estabilidade do produto ao longo de tempo em condições normais de armazenamento. Já a degradação real envolve a monitorização da degradação de um composto ao longo do tempo em condições reais de armazenamento e uso, diferentemente da degradação forçada e a degradação acelerada, que utilizam condições extremas. Né? A gente falando de degradação, é bastante importante falar um pouco da RDC de 53, RDC número 53 de 2015, que estabelece parâmetros para notificação, identificação e qualificação de produtos de degradação em medicamentos com substância ativa. Então, essa RDC fornece algumas diretrizes, né, para que sejam verificados adequadamente os produtos de degradação em medicamentos que podem apresentar uma toxicidade relevante ou provocar como é que eu posso falar, uma ineficácia terapêutica. Outro ponto para ser destacado é que existe um limite para um produto de degradação em medicamentos. E caso ultrapasse esses limites do produto de degradação, devem ser notificados, identificados e qualificados também. Então, aqui está a base de conhecimento do Zenet, que possui mais de 500 tipos de reações e mais de 300 recipientes. Os tipos de reações são oxidações, a hidrólise, as condensações e adições, eliminações, fragmentações, isomerizações, rearranjos e também as reações fotoquímicas. E também conta com acervo de recipientes de 206 acervos. Eu queria destacar também que a gente pode incluir recipientes, caso a gente procure lá um determinado recipiente que não esteja no banco de dados do Zenet. A gente pode incluir esse recipiente e pode fazer a marcação dele lá também. Eu coloquei aqui, né, que futuramente vai ter a atualização do Zenet. Eles enviaram para o meu e-mail para informar que vai acontecer a atualização do Zenet 10, que vai conter 3 novas transformações e algo inédito que vai ter no Zenet, que vai ser a calculadora de cromóforo, que vai ser usada para aumentar a pontuação de probabilidade de muitas reações fotoquímicas. É importante falar que vai ser atualizado agora nesse semestre, 2024.1, só que não tem um mês específico ainda. Porém, eles falaram que vai ser atualizado nesse semestre. Então, aqui está o cálculo de probabilidade, como eu falei, né, que a gente usa pontuações numéricas para definir a probabilidade de formação dos degradantes. Então, tem como 1000 a probabilidade certa, de 999 a 800 é muito provável, de 799 a 600 é provável. Então, a gente costuma usar de 600 até 1000, que já é provável. Então, abaixo de 600 já é um equívoco. E entre 399 e 200 é improvável. Entre 199 e 1 é muito provável e o 0 é impossível. Então, de rota multiplicada. Então,
Marcos, rapidinho, a gente não está conseguindo te ouvir, tá? Tem como você retomar, por gentileza, esse slide? Alô, professor? Tá ouvindo? Pronto. Sim, agora estamos. Eu parei. Foi em qual parte? Você pode recomeçar, por gentileza. Tá, os slides todos, certo. Tranquilo. Então, eu vou falar agora um pouco da probabilidade de rota. É, Então, as pontuações que eu falei anteriormente dos degradantes, eu derivar de acordo com dois métodos. O primeiro método é o Low Edge Steep, que considera a probabilidade de rota para a transformação atual e a probabilidade de rota mais baixa dentro daquela rota, né? E também a Multiplied Steep, que é a probabilidade de rota multiplicada, ou seja, as pontuações são calculadas multiplicando os valores de cada passo. Eu vou tentar explicar um pouquinho a partir dessa tabelinha aqui que eu peguei da própria LASA. Então, primeiramente aqui eu tenho meu composto de interesse, no caso, a substância química que a gente vai utilizar, que tem as seguintes pontuações: 500, o primeiro degradante, o segundo degradante tem 700 e o terceiro degradante tem 300. Agora, no primeiro método, que é o Lewis Steep, a gente pode observar que o primeiro degradante também tem 500. Porém, a partir do segundo degradante, é 500, 200 pontos menor do que o meu de interesse. Isso acontece porque o Lowest Steep considera o valor mais baixo. Então, o valor mais baixo é 500, então não poderia ser 700. Já no terceiro degradante tem 300. Tá, mas o que acontece a partir do Multiplied Steep? Então, o primeiro degradante também está aqui, o score dele é 500, porém, a partir do segundo degradante, ele multiplica. Então, 0,50 multiplicado por 0,70. Aí dá 350, é o valor do degradante. E a mesma coisa acontece no degradante 3. Agora eu vou passar para meu colega Antônio para o estudo de caso dele. Bom, pessoal, se vocês não estiverem ouvindo, vocês sinalizem, por gentileza. Bom, como o intuito do seminário é mostrar um pouco como se faz, como é que a gente trabalha no dia a dia, eu vou trazer um pouco para vocês aqui como é que a gente usa o Zenit, né? Em virtude do tempo, eu vou apenas mostrar algumas janelas que eu julgo como se fossem cruciais para análise, tá? Então, inicialmente, a gente vai ter lá no software essa janela que vocês percebem que tem esse lapisinho aqui. Ao clicar nesse lápis, a gente vai poder importar a nossa molécula de interesse. A gente tem várias formas de fazer isso. A gente pode desenhar a estrutura, importar a estrutura a partir, por exemplo, de alguns desses formatos de arquivo, ou então escrever ou copiar os códigos Smile, que eu acredito que muitos de vocês do laboratório trabalham nessa perspectiva, né? Por exemplo, ir no site do Drug Bank, que está sinalizado aqui, pegar o código Smile, que é um código, então, que ele vai compor ali a estrutura química da molécula e a gente vai acabar importando para o software, tá? Pode passar, Marcos, por favor. Bom, essa janela é a janela, então, que eu comentei com vocês, que há a possibilidade de desenhar a estrutura, tá? Que a gente quer. E nesse botão aqui em cima, que está sinalizado com a seta, a gente consegue fazer a importação da nossa molécula. É importante comentar que, além da importação, é possível que a gente faça a nomeação da estrutura. E é muito importante que a gente nomeie por quê. Vamos supor que a gente fez uma análise hoje e futuramente a gente quer revisitar essa análise. Vai existir um histórico, né, de uso do Zenit e por isso é importante que a gente deixe cada operação que a gente for fazer registrado por nome. Tá? Pode passar, Marcos, por favor. Bom, aqui está apenas um exemplo, como se eu tivesse, por exemplo, inserido o Smile da entricitabina. Vocês podem ver que, por exemplo, logo acima eu acabei nomeando a estrutura que eu fiz a importação. A gente confirma, tá? Para que a gente possa informar o software que, a partir daquele momento, a gente vai trabalhar com essa estrutura.
Pode passar, Marcos. Bom, assim como o Marcos comentou, o Zenit ele é um software que ele trabalha com base de conhecimento. Tá? Então, para isso, a gente precisa informar para ele quais condições reacionais a gente quer que ele leve em consideração para sujeitar a nossa molécula. É um pouco diferente do que se trabalha muito no Labin, né? Que, por exemplo, são abordagens que são relacionadas aos sistemas orientados pela lógica, né? Que vai utilizar, por exemplo, a quebra de ligações, que leva em consideração, por exemplo, a energia de ligação, a entalpia e etc. Aqui não. Como o Marcos comentou, é uma base de conhecimento e nesse contexto a gente vai, nessa primeira janela de configurações, escolher algumas condições, como eu falei, para que essa molécula ela seja estudada. E aí, a cada rodada, o Zenit ele pode operar 8 condições diferentes. Como vocês podem ver aqui, a gente tem algumas colunas que informam para a gente a natureza dessas condições. Por exemplo, temperatura, pH, condicionantes, como água, oxigênio, metal, luz. E aí você poderia me perguntar o seguinte, tá, mas quais condições eu escolho para fazer uma análise? Então, depende muito, depende da natureza que tu está fazendo o teu experimento. Vamos supor que inicialmente você tem uma molécula que você quer prever alguns produtos de degradação, mas que você não tem um conhecimento prévio da molécula. Então, por exemplo, seria muito interessante você considerar uma análise exploratória. E aí o que seria interessante? Trabalhar com algumas faixas distintas de temperatura, de pH e com a presença de todos esses condicionantes. Só para vocês terem ideia, eu trabalho atualmente inicialmente, né, com umas 20 combinações de condições, ou seja, aqui como eu trouxe para vocês, a temperatura 20, mas com um pH mais ácido, mas aqui eu já volto com uma temperatura de 25 e um pH mais neutro, né? Então, assim, eu estou tentando explorar condições que vão me trazer informações sobre possíveis produtos de degradação. Um link que é muito comum a gente fazer no controle de qualidade em relação à temperatura é sobre a questão do armazenamento e do transporte do produto acabado. Então, por exemplo, é interessante a gente sujeitar algumas temperaturas que a gente tem uma ideia de que, por exemplo, o medicamento ele vai acabar existindo ali. Por exemplo, uma temperatura de 30 graus, que não era para acontecer, mas pode acontecer. Então, a gente acaba tendo essa exploração. Tá? Então, aqui a gente pode adicionar mais condições. Aqui, nesse slide, nós temos 3 combinações, mas a gente pode adicionar mais 5 para fazer as 8. Tá? Pode passar, Marcos, por favor. Bom, a segunda aba de condições se refere às transformações que o software ele vai levar em consideração. E aí vem o mesmo questionamento. Tá, mas que transformações eu escolho? Novamente, é uma questão da natureza do teu trabalho. Então, assim, se tu não tem uma ideia, se tu não tem muitos dados, por exemplo, disponíveis na literatura, ou se tu está fazendo, por exemplo, um trabalho exploratório e inicial, é importante que tu leve em consideração todas essas transformações. Mas é evidente, vamos supor que tu já tem um conhecimento do que a gente chama de perfil de degradação da molécula. Então, por exemplo, a gente sabe que ela só tem grupos ali passíveis de hidrólise. Então, é mais interessante a gente trabalhar só com a hidrólise para gerar resultados que eles vão ser mais otimizáveis do que a gente ficar analisando um produto, de repente, da oxidação, por exemplo. Tá? Existe uma outra aba, pode passar, Marcos, por favor? Essa aba que é a última que a gente configura, tá? E aqui a gente pode escolher o número máximo de degradantes que o software vai retribuir para mim, vai calcular para mim, e também o número de rotas para gerar as gerações. Como o Marcos comentou lá no Low West, você tem gerações de produtos. Então, você vai ter a sua estrutura, ela sofreu uma reação, gerou o degradante 1. Esse degradante 1 ele pode sofrer uma reação, e essa reação gera, por exemplo, o degradante de segunda geração, né? Aí é que vem a questão. Tu pode, por exemplo, limitar o número de gerações, porque a partir do momento que tu põe muitas gerações, tu pode, assim,
vulgarmente falando, está brincando de química orgânica, tá? Você está vendo algumas condições, mas que não necessariamente vai ser possível de observar na prática esses produtos. Assim como é possível também que a gente limite o score. Por exemplo, o default do programa ele já deixa os 600. Por quê? Porque são produtos que, no mínimo, vão ser prováveis de existir de acordo com a metodologia do software. Mas, por exemplo, caso você queira um trabalho mais assertivo e não tão exploratório, possa ser interessante que você trabalhe com a perspectiva do muito provável. Por exemplo, 800. Então, aqui vai ser o mínimo de 800. Bom, já pensando nas rotas aqui, que a gente tem que a Low-Hash e a Multiplead, novamente, a gente não tem uma resposta para qual que eu uso. Em uma dúvida que eu tive, eu acabei tendo um contato com o pessoal da LAS e eles me explicaram que a Multiplead ela foi inserida, essa opção, há pouco tempo, né? Mas a Low-Hash ela já existe há um certo tempo. O que acontece? Na Low-Hash vai ser possível observar mais degradantes. E aí vem, se tu não sabe sobre a molécula, tu está fazendo trabalho exploratório, é interessante que essa opção ela seja considerada. Pelo contrário, o Multiplead ele pode acabar, de acordo com um artigo do Clayman, né, que está na referência lá do Low-Hash, ele cita, por exemplo, que o Multiplead ele gera produtos mais assertivos, né? Mas embora tu não consiga explorar, por exemplo, o perfil de degradação de uma forma mais abrangente, tá? Pode passar, Marcos, por favor. Bom, aqui são os resultados, né? Eu peguei um exemplo aqui da própria LASA, tá? Então aqui é a interface do software quando você faz, quando ele processa essas informações. De uma forma geral, eu e o Marcos, a gente prefere trabalhar com a perspectiva do relatório. Né? O Zenit ele gera um relatório com os resultados. Isso é interessante no nosso caso, por quê? Porque não priva a gente de fazer essa análise, por exemplo, em outro computador. E não necessariamente no computador que dispõe o software. Mas, por exemplo, aqui vocês podem ver que existe o composto de interesse. Nesse contexto aqui, desse exemplo, é o Prazorgel aqui. Vocês podem perceber que aqui em degradantes que está circulado são os de segunda geração, mas acima vocês podem ver os de primeira geração. No entanto, eu chamo a atenção para os dois botões lá em cima, né, que é o Report e o botão de Condition Setting. Pode passar, Marcos, por favor. Bom, esses botões eles têm a premissa de... Aqui em Condition Setting, ele está informando para a gente, esses resultados eles estão levando em consideração essas condições. Porque, é como eu falei, às vezes você está trabalhando com 20 probabilidades de condições ali. Então, às vezes, são tantos resultados que pode acabar assim confundindo um com o outro. Então, para quem vai utilizar a interface do programa, essa condição, esse botão, ele é muito interessante para que você possa observar, olha só, aqui é a temperatura 50, com um pH de valor 1, por exemplo, e com a presença dos condicionantes dentro do contexto da reação. No entanto, na verdade, prosseguindo, né, o botão de Report, ele acaba gerando esses relatórios. Esses relatórios eles podem ser disponibilizados no formato Docs, no formato Excel e no SDF. Particularmente, eu gosto de trabalhar com Word. Ele dá uma perspectiva nos resultados de um relatório mesmo técnico, que é o que eu vou mostrar a seguir. Pode passar, Marcos. Bom, aqui é a cara do relatório, né? Ele é expedido aí, então. E logo de início a gente tem, por exemplo, algumas informações. Por exemplo, a data que foi feito, o experimento, o número de degradantes, como vocês podem ver que está aí na seta. Também o código SMILE da nossa molécula de interesse, que no caso é a antricitabina. E também, por exemplo, a base da versão de conhecimento que está sendo utilizado. Isso é importante para que a gente veja assim, a gente está trabalhando com uma base atualizada de reações químicas, por exemplo. Pode passar, Marcos. Bom, aqui é uma segunda parte, que é como eu falei, ele traz, você escolheu essas condições, e é importante para que a gente possa estar assegurando de que a gente está analisando os produtos de degradação das condições que realmente você está pensando em analisar, tá? Pode passar, Marcos. Bom, esse quadro aqui é onde se inicia os resultados. Por exemplo, aqui ele traz o degradante 1, como vocês podem perceber, logo ele dá essa imagem aí do produto,
e aí ele já te dá a noção do score que o Marcos falou lá. Por exemplo, ó, aqui ele já está me dizendo que a probabilidade de formação desse produto é de 900. Então, assim, ele é característico como muito provável de acontecer. Existem também algumas informações relevantes, como, por exemplo, a fórmula química, o código SMILE, que pode ser utilizado para, por exemplo, exportar o arquivo desse produto de degradação para outros softwares, para outras empreitadas. Existe também aqui a massa desse produto, que eu acredito que, por exemplo, pode ser útil para quem for trabalhar numa metodologia de bancada, juntamente com a espectroscopia de massa. Mas o que eu acho mais interessante nesse contexto do resultado é perceber aqui o indicativo de transformação que o software me dá. Então, ele gera esse código aqui, ó, 011. Esse 011, mais lá na frente, a gente vai tentar esmiuçar um pouco ele. Mas, por exemplo, aqui ele já diz para a gente, ó, o oxigênio ou o peróxido, eles foram os fatores preponderantes para a geração desse produto de degradação. Aqui, por exemplo, esse Q aqui, que é o carry, que é a intricitabina, né? Ela, como vocês podem perceber, ela sofreu uma oxidação aqui, né? Aqui nesse enxofre, como vocês podem perceber. Só que esse código 011 ele vai ser muito importante para a gente delimitar algumas questões. Pode passar, Marcos, por favor. Por exemplo, no final do relatório existe, por exemplo, essa aba, né, que é, por exemplo, as descrições da transformação. Então, você viu lá um produto de degradação, como a gente acabou de ver. O código é 011. Então, você desce lá embaixo e você olha, ó, 011. Então, aqui ele está dizendo, ó, aquilo que você viu foi essa oxidação do tioéter gerando um composto sulfóxido. Então, aqui ele já te dá uma reação genérica de como isso acontece. E o que eu acho de muito interessante do Zenit é a perspectiva dele trazer referências. Então, ele está me mostrando aqui, ó, veja bem, esse produto ele foi visto, por exemplo, nesse artigo aqui, o que revela que o Zenit realmente ele usa a base de conhecimento para me dar essa informação. Por exemplo, ele não trabalha, por exemplo, com o sentido lógico da quebra de ligação e outras questões. E aqui ele ainda indica, ó, as condições foram, por exemplo, o oxigênio e o peróxido foram preponderantes nesses aspectos. Tá? Pode passar, Marcos, por favor. Bom, o Zenit também ele é capaz de prever algumas interações intermoleculares, né, principalmente entre os recipientes e entre os recipientes e o insumo farmacêutico ativo. Tá? Pode passar, Marcos. Bom, existe um banco de dados, né, que existem ali, por exemplo, alguns recipientes. E aí você pode acabar filtrando esse tipo de recipiente, se é um sal, um contraíon e etc. Mas se o teu recipiente que tu quer fazer um trabalho, ele não está ali, você pode fazer a adição. Ou você vai lá na tela inicial, como está aqui, e abaixo da molécula que você importou, tem lá a opção de adicionar recipientes, né? Você vai procurar e caso você não ache, não mostrou aqui, mas tem um botão de new aqui embaixo e você pode acabar importando. Pode passar, Marcos, só para mostrar um pouco aqui como você importaria. Você pode desenhar esse recipiente da mesma forma como você pode importar naquele botãozinho lá em cima, né, que acabou não sendo selecionado, onde você pode acabar inserindo o SMILE ou algum arquivo do recipiente. E aí você pode salvar ele, como está indicado, e assim salvar também, mas também tu nomear ele, porque, sei lá, é importante tu ter ele catalogado, porque vai que tu precisa para outra análise. Então, pode ser bem interessante. Então, pode passar, Marcos, por favor. Bom, e aqui, por exemplo, no relatório, aí tu vai seguir tudo aquilo que eu comentei. Tu vai passar pelas configurações, escolher as condições, escolher as transformações, e aí no relatório, ele vai mostrar, por exemplo, isso aqui, ó. Você pode ver. Aqui é o produto de degradação, uma interação aí entre o insumo farmacêutico ativo, a gente percebe aqui, né? Em carry da intricitabina, gerando esse produto de degradação com um score de 810, então ele é classificado como muito provável de acontecer. E como eu comentei, o que eu acho mais interessante do software é ele te indicar
qual é a reação que está acontecendo e mais do que isso, se a gente for descer lá no relatório, com o código 201, a gente vai perceber que existe uma referência ali, né, apoiando essa, digamos, essa tomada de decisão do software. Acho que agora o Marcos vai trazer um pouco sobre como é a análise dos resultados na óptica do arquivo Excel. Então, vou trazer um pouco agora, né, na perspectiva do Excel, como o Antônio falou. Essa é minha molécula de estudo, que é a Rivaroxabana. Então, diferente do Antônio, né, para mim, eu acho melhor trabalhar no Excel, porque eu acho que tem como a gente fazer as comparações, tipo de condições dentro dele, porque assim, o Excel, diferente do Word, ele salva em todas as condições, então vai ficando umas abas embaixo. Deixa eu passar aqui o slide para mostrar. Aqui, ó. Vai ficando umas abas embaixo de cada condição. Então, daqui a condição 1, condição 2, condição 3. Então, dá para você ficar comparando os produtos de degradações de cada condição específica. Sei lá, eu fiz a condição 1 foi em pH 2, diferente da condição 2, que foi em pH 7. Qual foi o produto de degradação que deu no 1 e no 2? O que é que tem de diferente? O que não deu de produto de degradação? Então, acho que essa parte, para mim, fica mais viável, né, para a gente fazer um relatório. É óbvio que o relatório técnico de hoje é bem mais completo, tanto que a própria Lava fala que se caso a gente queira enviar para a indústria, para alguma empresa, tem que ser o relatório técnico do hoje, porque já é um relatório técnico mais completo. Mas como objeto de estudo para minha própria pesquisa, né, eu particularmente acho melhor o Excel, porque dá para a gente fazer essas comparações. Então, tem aqui a estrutura, tem o tipo de degradação, CD1, CD2, e aqui tem meio que o parente, ou seja, essa degradação 1 veio do Kelly, que é a Rivaroxabana. Tem aqui o score, tem tudo que tem. Tudo não, né? Porque assim, tem algumas informações do hoje que infelizmente não tem no Excel. Vou passar aqui um pouco. Aqui, ó. Tem as informações que o Antônio falou, né? Que o Word dá também, que o Excel dá, que dá para a gente fazer a comparação de cada condição. E o mais importante é que tem as referências juntamente com os comentários. Então dá para a gente ver essas referências e procurar referências novas de acordo com a nossa pesquisa. Então agora eu vou entrar na parte do Metabolize, né? Que diferente do Zenit, é um software apenas para previsão de metabólitos. Que é uma ferramenta de previsão de metabolismo, né, que pode enumerar todos os possíveis metabólitos de um determinado substrato e prever os principais metabólitos, ou seja, ele conclui as vias metabólitas de um determinado composto. Então, o metabolize pode ser usado para a identificação de metabólitos por valores de massa ou também para a descoberta de funcionalidades de metabólitos sensíveis. Então, ele pode melhorar a previsão, né, da toxicidade e até mesmo fornecer informações sobre os efeitos ambientais de produtos químicos pela degradação bacteriana. O que eu quero trazer aqui de utilização de metabolize? Então, pode ser utilizado para a estimativa da atividade metabólica, que foi o que eu falei agora há pouco, e essa funcionalidade permite a gente comparar o metabolismo entre duas condições diferentes. Um exemplo disso pode ser usado para comparar o metabolismo em células saudáveis contra avaliando o metabolismo de células saudáveis e metabolismo de células doentes. Então, ou também ver o antes ou depois do tratamento. A gente pode também analisar a derivação de preditores de classe para a classificação adicional de novas amostras, ou seja, pode ser usado para desenvolver modelos de classificações com base na atividade metabólica. E também... Vocês estão me ouvindo direito, gente? Ou o meu áudio está ruim?
Tá tranquilo, pode continuar aí, Marcos, tá tranquilo. Obrigado. Então, busca de novos alvos terapêuticos prevendo o impacto final de calose, ou seja, pode ser usado para identificar intervenções genéticas ou também inibição de um gene específico, que pode alterar o perfil metabólico de uma condição inicial para se assemelhar mais a uma condição final que a gente deseja. Então, tem alguns tipos de metabolismo que o Metabolize tem, que é humano, né? Óbvio que é chamado mais de fase 1, como dongos, ratos, peixe-zebra e verme. Então, o Metabolize, eu acho que funciona de forma muito simples, que você precisa definir apenas uma biblioteca de biotransformações. Ou seja, você vem aqui na parte de configuração, abre a livraria, né? Antes de você executar suas reações metabólicas. E você pode definir o número de gerações de metabólicos a serem numerados. Então, parte aqui da ordem que você acha mais viável. Então, o Metabolize utiliza uma biblioteca de mais de 159 esquemas de reações, que codificam como fragmentos estruturais dentro de uma molécula e estão sujeitos ao metabolismo de fase 1 em humanos, como eu falei. A fase 1 é somente humanos, que é o que a gente frequentemente usa, né, para a gente ver os produtos de degradações em humanos. Agora eu vou passar para Antônio para ele executar o Metabolize para vocês. Bom, vou tentar ser o mais ágil possível aqui, apenas para trazer um pouco da natureza da execução do Metabolize. Então, ele se parece muito com o Maven, né? Eles compartilham da mesma empresa. É importante conceituar que o Metabolize ele foi descontinuado. Ele acabou se tornando uma opção minha e do Marcos no momento em que a gente não dispunha ainda do Zenit, porque se vocês entenderam, o Zenit ele procura uma região da molécula que seja passivo de sofrer uma reação química. A gente pode definir isso como se fosse uma região degradófora, por exemplo. É um conceito que o Clayman traz no artigo dele. Então, nesse contexto, a gente exporta para o metabolizer, mas aqui o que vai preponderar são essas reações de fase 1, né? que é a hidrólise, a redução, a oxidação, e por isso a gente sujeita essa molécula na perspectiva de observar essas reações. Bom, ela segue, como eu falei, o mesmo protocolo aí do Marvin, onde a gente pode desenhar a molécula, a gente pode colar o Smile, né? E a partir daí iniciar aí a aplicação. Pode passar, Marcos. Inicialmente ele mostra, né, o software, essa janela que é um tanto quanto simplista, né? E a gente precisa explorar essa árvore metabólica. E quando a gente clica aí nesse mais, por exemplo, pode passar, Marcos, por favor, a gente vai observar os metabólitos aí que estão sendo, por sua vez, gerados, né? Então, a cor, ela já vai até indicando, por exemplo, quais são os metabólitos que eles são, digamos assim, mais relevantes nesse contexto. Por exemplo, né, a partir desse quadrado aí, ele traz dois conceitos importantes, que é o conceito, por exemplo, de produção, né, que basicamente seria a quantidade, vamos dizer que seria a quantidade relativa do substrato, né, da enterocistabina que está sendo convertido nesse metabólito. Né, e já a acumulação, ela já, por sua vez, ela vai indicar aí quais são os metabólitos, digamos assim, que têm uma maior taxa de crescimento e, portanto, são metabólitos são mais relevantes, mais principais e são mais prováveis de acontecer no metabolismo. Né? Então, o que é interessante de pensar no caso do metabolizer é observar aqui embaixo a indicação da reação. Então, aqui ele já indica uma oxidação do álcool para aldeído aqui. Eu acabei exportando essa reação aqui para cima para que vocês possam realmente ver o que ele está indicando aqui embaixo. Ele está dizendo, esse álcool primário aqui da enterocistabina, ela acabou sofrendo uma oxidação e se transformou em um aldeído. Tá? Passa aí, Marcos, por gentileza. Só faltou aqui nesse slide, acabei de perceber a janela mesmo, com as indicações de produção. Né? O que aconteceu? Do metabólito 1, eu acabei expandindo para a segunda geração de metabólitos, apenas para a gente ter uma maior gama aí de possibilidades do metabolismo. E aí, como vocês podem perceber aqui embaixo, existe
a sequência da reação, onde o metabólito 1, que a gente viu no slide anterior, ele sofreu uma oxidação igual à entristabina, na porção que inicialmente era um álcool primário, se transformou em um aldeído e agora se transformou em um ácido carboxílico, que quimicamente a gente sabe que álcools primários, né, eles, ao serem oxidados, eles geram ácidos carboxílicos com esse intermediário aí, que é o intermediário aldeído, né? Bom, é possível salvar essas moléculas clicando, vocês podem perceber que esse metabólito aqui está selecionado e a gente pode exportar ele em alguns formatos, né, como o formato SMILE ou o formato MRV, que pode ser lido no Marvin, por exemplo. Bom, pode passar, Marcos, por favor. Bom, já pensando nas considerações finais, esses dois softwares eles se apresentam como alternativas para o controle de qualidade de medicamentos, né? Mais uma vez, eu e o Marcos, a gente tem uma linha de pesquisa bem diferente do restante do pessoal do laboratório, onde a gente se volta mais para essa parte de controle de qualidade, onde a gente também não tem uma, digamos assim, uma expertise dentro das ferramentas em sílico mesmo, as tradicionais, vamos dizer assim, as lógicas, né? Mas o que a gente pode perceber nesse momento é como essas ferramentas elas podem ajudar no controle mesmo, na garantia da qualidade desses medicamentos, por exemplo, satisfazendo a legislação. É importante frisar que os produtos de degradação, eles podem, os resultados, no caso, serem utilizados para um suporte nos estudos de bancada, como é o caso daqueles que usam a cromatografia líquida de alta eficiência, tá? E também tanto esses produtos de degradação como os metabólitos, eles vão ser, por exemplo, na nossa fase de estudo, considerados, e a gente pretende fazer uma avaliação em sílico também da toxicidade desses possíveis produtos de degradação, para que no final a gente acabe tendo aí não só a informação de que é possível que esse produto seja gerado, e se ele for gerado, ele pode ou não apresentar aí digamos assim, alguma eventual toxicidade. Bom, pessoal, eu acho que era isso mesmo. As referências a gente colocou em cada slide para ajudar um pouco a sinalização. E é isso. Ok, obrigado, Marcos, aí. Obrigado, Antônio, pela apresentação. Apresentação bem em cima do que a gente propôs, né, para o seminário, questão do aprender a fazer e fazer aprender, mostrando a ferramenta. Acho que eu tenho algumas dúvidas, estão no chat aqui, estão bem importantes para a gente discutir. E aí, pensando um pouco mais na parte do desenvolvimento metodológico, né, eu teria algumas dúvidas para trazer para vocês aí. Então, a primeira pergunta voltada mais para a metodologia é como vocês apresentam aí um resultado mais importante para duas ferramentas, que é no caso o Zenit, ele apresenta duas abordagens para predição, né, dos produtos de degradação, lowest step e o multiply. Para mim não ficou tão claro como que essas abordagens divergem uma da outra. Como é que eu vou saber se eu escolho o lowest, se eu escolho o multiply e como que elas podem ser aplicadas no nosso caso, que é o que vocês estão empregando aí, tanto na rivaroxabana quanto na entricitabina, para a predição dos produtos de degradação que seriam mais viáveis aí. Então, minha primeira pergunta vai nesse sentido. Bom, professor, eu tive uma dúvida semelhante a essa quando eu comecei a utilizar o software. Eu acabei enviando um e-mail lá para a LASA, né, que é a empresa, e eles acabaram me falando aquilo que eu cheguei a pontuar no próprio seminário, né, que eles me indicaram o seguinte: se eu estou fazendo um estudo mais exploratório, a versão low west ela acaba me gerando uma maior possibilidade de produto de degradação pela natureza do próprio cálculo, né? Tem um slide aí, Marcos, você pode colocar por gentileza, acho que é o slide 7 ou 8, e o low west ele acaba gerando mais possibilidades desses produtos de degradação aí. Por exemplo, essa coluna inicial aí, ela é digamos assim, um parâmetro que o software usa e que, por exemplo, eu não tenho acesso. Só, digamos assim, o código-fonte, vamos usar esse adjetivo, tem. E aí essas duas rotas são calculadas em cima dessa coluna.
Então, por exemplo, aqui, para a molécula uma molécula hipotética aqui, ela tem, por exemplo, uma pontuação de 500 para formar esse produto D1, né? Isso, então, para o Low-Ash, ele não admite que o produto filho ele seja maior do que o produto pai. Então, seria mais ou menos assim. Então, ele te dá uma possibilidade maior, por exemplo, de formação. Já o multipred, ele acaba multiplicando esse valor e por isso você vai ter menos resultados. Então, numa questão exploratória, vale a pena investir na Low-Ash para que você tenha uma maior possibilidade de produto de degradação. Ok. Em cima dessa abordagem aí, Marcos e Antônio, a minha dúvida era justamente essa. Na abordagem exploratória, beleza, porque eu vou conseguir ter, digamos, mais produtos de degradação que vão estar limitados àquele, pela própria abordagem aí, aquela probabilidade mais baixa. Então, ele vai me limitar a isso aí. Mas o que eu fiquei em dúvida era justamente quando você tem mais produtos de degradação, você também pode levar a uma inferência vou usar o termo certeza, que da bioestatística a gente consegue entender melhor, mas você tem uma predição dessa certeza de uma forma menos confiável. Porque se ele está usando como critério a probabilidade mais baixa, quando eu for utilizar, por exemplo, o D2 ou o D3, falar, olha, essa é a rota, eu acho que a previsão é essa, as reações são essa, eu não posso usar agora mais como critério o score ou o valor da predição, da probabilidade, porque a minha rota já está me limitando nesse sentido. E isso vai um pouco no contexto do que Pedro mostrou para a gente aí na pergunta dele, quando ele fala da questão da pontuação dos scores. Porque, a depender da abordagem, eu tenho uma ideia de qual peso eu vou dar para selecionar o meu produto de degradação. Então, se eu utilizar o score como ferramenta, eu sei que o score, como vocês mostraram na tabela aí, a partir de 600, a partir de 800, ele vai te dar uma maior probabilidade. Se eu tiver um score mais baixo, como exemplo desse mostrado aí, 500 ou 300, que é só um exemplo que ele mostra aqui, isso vai me dar uma classificação diferenciada. E aí a minha dúvida é justamente essa. Eu considero o score ou não considero o score? Porque pelo lowest aí, parece que ele vai considerar o score só até o limite onde ele mantém aquele valor ali para as próximas etapas, né, das predições. Por exemplo, uma abordagem que eu estava lendo esses dias, por exemplo, acabar não considerando muito os produtos filhos, por exemplo, porque eles já vão ter esse score aí mais baixo. Então, por exemplo, lá na ferramenta é possível que a gente só observe os produtos pai. Então, por exemplo, se a gente for pensar na rota, ela não importaria, pensando nesse sentido. Então, somente esses produtos pais seriam considerados. Não à toa que nas minhas análises, o que eu estou considerando mesmo são esses produtos. Produtos filhos, eu estou meio que descartando pela própria ideia do score, porque ele está dizendo, ó, esse 3 aqui, ele está me dando 300. E eu fiz uma coisa também, que foi comparar as duas metodologias nas mesmas condições. E, curiosamente, assim, pensando nos produtos filhos, eu não tive muita diferença. Foi uma questão que eu acabei não entendendo. Então, nesse contexto, eu acabei considerando mais os produtos que são, digamos assim, pai, né? que eles são de primeira geração. Eu achei uma abordagem que ela seria mais, digamos assim, bem assertiva. Tá, isso é importante a gente levar em consideração. Marcos pode falar. Desculpa, professor. Por outro lado, né, vou trazer um exemplo prático meu, que um dos produtos filhos da minha pesquisa, o score deu maior do que a primeira degradação, ou seja, o degradante do degradante deu um score maior do que o primeiro degradante. Não sei se você conseguiu entender. Então,
Aí vem uma dúvida, será que o score realmente é essencial, é um parâmetro importante? Aí eu peguei e mandei um e-mail para a LASA para tentar tirar essa dúvida. E eles falaram que isso pode ser um gap do próprio Zenit e que eles vão avaliar isso para ver se no Zenit 10 eles tentam tirar esse gap. Então, realmente é algo que a gente meio que atrapalha um pouco ali com o score. Tá, é importante a gente ter essas análises aí, porque dependendo da abordagem do programa, como vocês apresentaram a metodologia aí, ele vai fazer uma predição baseada em conhecimento. Conhecimento, como a própria referência do programa que vocês trouxeram aí, são reações que são catalogadas, difundidas na literatura, registradas em trabalho científico. Ou seja, eles estão limitados a essa base de dados. Acho que no slide anterior o Marcos mostra lá a quantidade de reações, de oxidação, hidrólise e tal. Se a gente tiver uma outra reação que seja uma reação, digamos, inédita que está ocorrendo dentro do programa, ele também não vai conseguir prever. E isso vai me dar um viés no meu score também. Então, tem a limitação daquilo que o programa não tem catalogado e eu estou refém daquilo que o programa tem catalogado. Claro que daquilo que tem catalogado eu tenho que analisar com cuidado, porque nem tudo que o programa vai me mostrar vai ser aquilo que eu estou procurando. Eu tenho que ter, como o Antônio falou, e Marcos agora acrescentou, dentro da proposta do produto de degradação, eu tenho que ter alguma abordagem. E aí é importante vocês justamente estarem conduzindo essa metodologia, porque vocês, aparentemente, utilizando a ferramenta, vocês estão com abordagem exploratória. Vocês querem verificar quais os produtos de degradação são formados nas condições que vocês estão estudando, em cima de recipientes e ou outros ingredientes farmacêuticos ativos, né? outros IFAs. Nesse contexto, é importante ressaltar que vocês estão trabalhando com uma abordagem, que é os resultados experimentais de produtos de degradação que vocês já têm, no caso vocês não, mas o laboratório, que é o NUPAM, o laboratório parceiro, já tem catalogado nos experimentos de HPLC. Então, quando nós propomos e abrimos essa análise exploratória para a ferramenta em sílico, ela me dá um horizonte, me dá, no caso, um universo. Desse universo, qual viés que eu vou seguir? Bom, se eu identifico que um produto de degradação é oriundo de uma hidrólise, eu consigo detectar isso dentro do método experimental, por exemplo, a cromatografia líquida, ok, então eu vou nessa abordagem. Então eu sei que é uma reação de oxidação, essa oxidação leva esse possível produto, eu não consigo enxergar esse possível produto lá, mas eu consigo detectar algum efeito dele que me garanta isso. Então a abordagem em sílico vai complementar essa abordagem experimental, onde o experimento não consegue enxergar molecularmente o que aconteceu ali, e a ferramenta em sílico consegue. A ferramenta em sílico não consegue adivinhar aleatoriamente o que aconteceu no HPLC, mas ela consegue prever, olha, tem essas 30 reações aqui, qual delas que você vai preferir? Então a gente consegue trabalhar nessa abordagem de uma forma mais direta nesse sentido. Uma outra dúvida que eu tinha também a respeito da metodologia é justamente a metodologia do Metabolizer. O Metabolizer, por ele estar trabalhando com a abordagem de predição também, tal qual o Zenit, que prevê produtos de degradação, o Metabolizer está focado na predição de metabólitos e, como vocês falaram aí, na questão do metabolismo humano, que é as reações de fase 1, oxidação, redução, condensação e várias outras delas aí. Então, ambas metodologias, Zenit e Metabolizer, eles vão apontar na mesma direção. Quais são as reações de hidrólise, oxidação, condensação, adição, fragmentação, isomerização? Todas essas que são catalogadas no Zenit também estão passíveis de serem estudadas no Metabolizer. Só que, por serem metodologias diferentes, é importante a gente utilizar um programa e outro programa para identificar se o D1 do Zenit é o M1, M2, M3, M9 do Metabolizer. Por quê? Porque isso me dá uma segurança de que
quando aquele D ou M for identificado, eu sei que, olha, a abordagem que eu utilizei aqui é diferente dessa. Se ambos os programas estão identificando a mesma molécula como passível de oxidação, por exemplo, isso me dá uma maior segurança naquele composto químico, naquele analito, naquele produto de degradação e também naquele metabólito. Então é importante a gente analisar essas duas ferramentas de uma forma complementar, claro, tendo as suas limitações, e isso nos dá uma ideia da importância das ferramentas em sílico, de novo, ferramentas de predição. Ela vai abrir o leque para a gente de possibilidades e esse leque vai ser afunilado em função do que nós temos de colaboração aí com os resultados experimentais. As minhas considerações seriam nesse sentido. Queria também parabenizar vocês pela questão do seminário, um seminário bem didático, bem claro, com uma apresentação muito boa. E aí nós temos algumas perguntas aqui. Tem a pergunta de Neto a respeito da questão da quiralidade nos produtos de degradação, a possibilidade de aplicar isso em estudos de dinâmica e docking. Tem a questão de Pedro, a gente já pontuou um pouco sobre a questão do score, mas ele faz uma outra pergunta falando sobre o máximo de degradantes a ser utilizado na análise. E também Pedro complementa sobre as similaridades compostas. Então, eu queria que vocês aproveitassem as perguntas que estão no chat aí para a gente debater um pouco aqui via áudio mesmo. Então, eu vou falar um pouco da questão da quiralidade. Pedro ia falar, desculpa, Pedro. Perdão, pode falar. Era alguma pergunta? Era uma pergunta, era isso mesmo, porque se eu tenho score e tiverem, por exemplo, 1.000 moléculas com score de 800, ainda assim é relevante olhar os outros. Não é porque vai limitar para 400 unidades de moléculas diferentes que vai diminuir a relevância dos que vêm após. Era isso, e a outra dúvida era parecido com a ideia de Samuel, analisar os metabólitos, os analitos nos dois programas, né? Entre diferentes configurações dos Zenet, poderia ver quais compostos reaparecem nessas configurações diferentes, né? Com uma certeza de sendo degradante. É isso. Sim, exatamente. É por isso que antes de eu rodar minha molécula no Zenit, antes disso eu rodei no Metabolize, para ver se teria alguma semelhança entre um e outro. Infelizmente, eu não encontrei nenhum produto de degradação semelhante ao que eu encontrei no Zenit. Por isso que eu fiquei mais no Zenit, e depois eu fui para revisões bibliográficas que fizeram produtos de degradações experimentais em espectro de massas, HPLC, e então eu fiquei comparando, né? Achei 3 produtos de degradações, inclusive que de experimentais para comparar com o Ensili, que foi o mesmo produto de degradação que eu achei no Zenit. Então é meio que a gente faz essa análise. Sobre a questão da quiralidade, eu queria pontuar que o meu fármaco, inclusive, é uma molécula quiral, que tem S, que é da rotação S. Porém, a rotação R ela é inativa. Então, assim, os produtos de degradação não tem nenhuma molécula de rotação R. Inclusive, tem uma, na verdade, com score muito abaixo, que está com score, se não me engano, é 16. Então, é inviável de acontecer aquele produto de degradação. Mas, sim, o próprio software analisa a quiralidade também das moléculas. E aí, Pedro, como eu pontuei aí também no chat, eu também fiz a mesma coisa que o Marcos fez. Então, por exemplo, eu até trouxe lá um exemplo da entricitabina, que ela vai sofrer uma oxidação ali nos metabólitos no álcool primário.
Já nos produtos de degradação, eu analisei, assim, por uma questão mesmo de ter tempo, analisei até produtos filhos e eu acabei não notando em algumas condições, né, para tentar ver se em algum momento ela ia aparecer. E acabou que na metodologia do Zenit isso não aconteceu, muito embora para o metabolismo foi possível ver essa oxidação no álcool primário. Ok, acho que a última pergunta seria mais voltada à abordagem de Neto que ele deixou aqui sobre a possibilidade de aplicar essas abordagens em outros estudos em sílico, por exemplo, docking e dinâmica molecular. A questão da IFA, se é possível aplicar esses resultados, né, dessas predições aí para docking e ou dinâmica molecular. Vocês veem alguma possibilidade? Como é que vocês enxergam essa vertente aí da predição? Eu lembro que até eu conversei com o senhor uma vez sobre essa ideia de tentar transferir um pouco dos experimentos de produto de degradação para a dinâmica, e isso, na verdade, eu não tenho como contribuir, porque não é a minha área de estudo, muito embora a Neto até ficou de me dar algumas ideias para que eu possa estudar e ver se existe alguma correlação, né? Porque no momento eu não tenho, por exemplo, conhecimento para afirmar isso. Pensando na questão do produto de degradação, a ideia, como vocês trouxeram aí da RDC 53 da Anvisa, é que isso precisa, no caso, ser estabelecido de uma forma sistemática, né, para os medicamentos que estão aí no mercado. Então, há essa necessidade de você ter a discriminação e também essa descrição, então isso não é feito no momento, então é essa necessidade. Pensando num segundo passo, que seria a partir do momento que os produtos de degradação e os metabólitos, né, já forem descritos para determinada IFA, a gente pode verificar se ele interage com algum receptor que seja deletério, por exemplo, sistema nervoso central. Pedro apresentou para a gente aí no seminário 15 dias atrás esse receptor de ocitocina. Tem a possibilidade desse ligante ligar no receptor de ocitocina, levando a alguma alteração fisiológica. Tem a possibilidade de ligar no CYP3A4. Então, é possível essa interface entre a dinâmica e o docking com os produtos de degradação. Perceba que o trabalho de vocês é justamente listar, discutir e apresentar esses produtos. A aplicação dos mesmos não está muito voltado ao trabalho de vocês. Então, é possível que isso aconteça, mas não está diretamente ligado à aplicação do trabalho de vocês. Vocês vão estar na predição, discussão desses produtos de degradação aí. É isso. Só para complementar, uma vez eu conversei com Tava Neto, acho que Jordan também no dia, e eu até tive, digamos assim, uma espécie de epifania que foi pensar o seguinte: será que algum intermediário desse pode até contribuir com a atividade farmacológica? Não sei, foi só uma epifania, assim, de realmente, como o senhor falou aí, ver se algum desses produtos possa interagir e ter uma resposta biológica, entendeu? Até eu fiquei de ver, usar até o Doctor, assim, só para realmente ver alguma questão. Mas acabei não fazendo, uma questão talvez de vaidade intelectual mesmo. É importante, mas lembra que todos esses compostos foram previamente estudados, né, anteriormente para terem a sua segurança, né, no emprego de uso humano. E aí, para os farmacêuticos aí de plantão, quando a gente tem um metabólito ativo com sua ação biológica, então isso precisaria estar descrito já no momento de aprovação da molécula, né? Então, nesse caso, a gente imagina que não haja metabólito ativo nesses compostos. Mais importante ter essa reflexão aí, já que a molécula foi aprovada, foi testada, teve seu metabolismo analisado, nada dos metabólitos levou à toxicidade crônica ou à atividade biológica. A gente tem um caso da losartana, por exemplo, que tem um metabólito ativo 40 vezes mais potente, mas por enquanto nenhum desses aí que a gente está trabalhando tem essa possibilidade de ter um metabólito ativo, né? Então é importante a gente lembrar desses conceitos aí também, ok? Então, sem mais perguntas, agradecer mais uma vez Marcos e Antônio aí pela apresentação. A gente vai aguardar então o seminário da próxima semana, desejar uma boa noite a todos e um bom restante